sou Marina Heidel, sou natural de Montenegro, moro em Porto Alegre há alguns anos, sou professora, formada em licenciatura em Artes Visuais pela Fevale e fiz mestrado na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente estou coordenadora da Política Estadual de Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Eu assumi minha transexualidade dentro do espaço chamado escola. Eu comuniquei a direção, né, que foi assim a maior preocupação da direção também era essa, né, mas e agora, o que vai acontecer? Né? Mas eu me afastei, os alunos ficaram sabendo, lógico, né, porque aluno, ainda mais adolescente, eles ficam, né, na expectativa, e eles ficaram nessa expectativa de como eu voltaria, né. Eu não tive nenhum problema de dizer assim, um aluno me ofender, e eu ouvi assim alguns depoimentos, né, deles, eu quero ser tua aluna, eu quero ser tua... Mas você começa a criar um vínculo com o aluno, e ao mesmo tempo o aluno não precisa ser gay ou lésbica, mas ele vem falar com você, ele acaba usando você como um referencial, né? Que a escola ela tem que ser realmente um elemento que trabalhe, que contemple a diversidade, mas que paute essas questões também, porque é possível você falar, você não vai ensinar ninguém a ser gay, lésbica, travesti ou transexual, né, porque as pessoas têm esse receio também, você só vai fazer com que o seu aluno realmente respeite, considere, enfim, entenda esses processos, né? Que nós temos essa dificuldade ainda entre esses sujeitos que são os pares, né? Quando você é uma aluna trans, você vai sofrer preconceito pelos colegas alunos. Se você é uma professora trans, você vai receber o preconceito pelos teus colegas professores. Eu sempre havia esse desejo, né, desde a infância, só que eram tempos muito difíceis, né, piores do que hoje, né. Eu só fui realmente me assumir na fase adulta, né, mas vivi todo o processo de violência, o processo de agressão na escola o tempo inteiro, né, por você não saber às vezes nem por que estava apanhando, mas era agredido o tempo inteiro. Então naquela época eu tinha uma infância, digamos que diferente dos meus irmãos, mas era uma infância que eu podia brincar com o que eu quisesse. Se eu queria brincar de boneca, eu brincava de boneca, se eu queria brincar de casinha, eu brincava de casinha. Sempre era uma relação de pai e filho, né? Principalmente de mãe e filho, né? Porque o pai tinha outras questões, que era a questão de álcool e tal, então meu pai era alcoólatra, já tinha uma outra situação complicada, a questão religiosa, né? Meu pai era católico de ir lá, de bater sino na igreja, né? Então, quer dizer, tinha toda uma outra conjuntura, né? Então não se tinha esse vínculo muito próximo. Quando eu assumi a transexualidade aos 30 anos, digamos assim, foi diferente de talvez outras meninas que assumem na adolescência, mas o processo de sofrimento e toda essa coisa de você ficar a vida inteira ali dentro, né, e negando a própria existência, no caso, né, porque você nega, você mente para você, mente para a sociedade, mente para a escola, mente para a família, né, é muito sofredor isso, né. Nessa questão do nome social, ele é extremamente importante. Por quê? Porque muitas meninas e meninos não conseguem fazer esse processo jurídico. Então eu fiz isso em 2013, mas eu acompanhei a questão do nome social, fiz a carteira do nome social na época, para estimular que todas as pessoas pudessem realmente fazer com que essa política fosse uma política de fomento, né? Eu prefiro dizer que o nome do falecido está lá, né? Está lá, né? Foi uma vida que, para mim, sempre foi uma vida difícil, então, portanto, eu faço questão de nem citar o nome, né? Porque aquele nome já morreu, aquele sujeito já morreu, né? O meu irmão gêmeo, eu sempre digo, já morreu, porque realmente eu sempre, depois que eu me identifiquei e me assumi, o Marina é o meu nome. Saiu, né, então, na
imprensa e na mídia que eu tinha sido realmente a primeira pessoa trans a fazer um mestrado em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu abri talvez o caminho para outras meninas, inclusive para estimulá-las, para que, e meninos, né, enfim, mas que para estimular esses sujeitos para eles voltarem para a universidade. O processo transexualizador, ele é hoje uma garantia que o SUS estabelece através de uma portaria que o próprio Dr. Roger Halp Rios, um juiz de direito nosso, gaúcho, ele exigiu, então, que o SUS, né, por ser dito que nós temos uma doença, né, dentro do CID, né, do Código Internacional de Doenças, nós estamos colocadas como pessoas que sofrem de uma doença mental, chamada transtorno de identidade de gênero, ou disforria de gênero, ou transexualismo. Nós temos hoje no Brasil 5 hospitais referências que fazem o processo de cirurgia pelo SUS, mas você tem que entrar no programa chamado PROTIG. E o programa, então, prevê, no mínimo, 2 anos de tratamento anterior ao processo cirúrgico. Tem uma fila enorme de pessoas que querem mudar, né? Eu acredito que hoje tem mais de 250 pessoas na fila, aqui no Clínicas. Você tem que fazer essa vivência dos 2 anos no mínimo, mas o médico no final vai avaliar realmente se você tem condições clinicamente de fazer a cirurgia. O que eu vou dizer? Em primeiro lugar, que eu quero sobreviver nesse processo, né? Porque a gente está vivendo hoje uma onda de violência muito grande no Brasil. O Brasil é campeão mundial de assassinatos da nossa população trans, né? Só até agora, de janeiro até esse período que nós estamos hoje, já foram mais de 49 assassinatos no Brasil. É diferente o crime de ódio, o crime, né, comum. A nossa população ainda é vulnerável à questão do trabalho formal, à questão da educação, da saúde, enfim, a prostituição como único serviço, né? Isso é muito sério hoje ainda. Todos nós, apesar de todas as nossas singularidades, nós estamos nos mesmos espaços com os mesmos direitos. Acho que é isso.